semana do nosso podcast do Time do O2 da Igreja Renascer. Nós estamos aqui hoje para trocar aquela ideia, bater aquele papo com a Bárbara, com o pastor Tota, com o Damas. Salve. E nós vamos juntos hoje quebrar alguns paradigmas que têm rondado a sua vida, têm feito você pensar muito e talvez trazido para você até dúvidas, que é a tal da bagunça. Como é que tá a tua vida, meu irmão? Fala aí para nós. Você conseguiu cumprir alguma das metas que você se dispôs lá no final do começo do ano, pro mês de janeiro? Ô, pastora, mas tô só em fevereiro, você já tá me cobrando? Não, tô perguntando. Se você conseguiu, parabéns pra você. Mas e você que não conseguiu? Me conta aí. Continuou, não continuou? Já pensou em parar? Já pensou em desistir? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E a gente quer trazer pra você um pouco da luz da palavra sobre isso. E aí, Damas, como é que tá teu quarto, meu irmão? Vixe, meu quarto de jovem ou meu quarto de entrando pra fase adulta? Ô, louco! Tem 2 quartos na sua casa pra você. É, porque o meu irmão, logo menos, ele casa, né? Aí eu já vou começar a ter um novo ambiente, um ambiente só meu. Que eu divido o quarto com meu irmão, né? Então lá, às vezes, fica meio bagunçado, meio não. A gente até tenta dar uma organizada, mas de vez em quando a gente não consegue. Aí é meio complicado mesmo. Gente, eu não sei pra vocês, mas meu quarto é um reflexo perfeito, tipo, da minha saúde mental, assim, sabe? Se eu tô organizada na minha mente, nos meus sentimentos, meu quarto tá um brinco. Quando meu quarto começa a ficar meio bagunçado, é um ótimo sinal de que eu tô meio fora do controle, assim, sabe? Eu não sei se vocês... O ambiente reflete muito no que vocês têm dentro, assim, pra mim é 100%. Nossa, quando eu vou arrumar meu quarto é porque geralmente eu tô ficando louco ou sem ter o que fazer. Eu tô ficando louca pra arrumar meu quarto. Pelo amor de Deus. Ô, jovem, sem ter o que fazer? Como assim, Damas? Explica isso Correria. melhor. Sem ter o que fazer, né? Agora eu tô mais ou menos tendo muitas coisas pra fazer, buscando faculdade, trabalhando de tarde também, estudando de manhã. Agora eu tô mais ocupado, não tenho tempo pra bagunçar o quarto, né? Mas geralmente quando eu fico em dias chuvosos como hoje, eu fico mais de boa, consigo dar uma descansada, consigo estudar um pouco mais. E aí fica esse tempo meio livre, né? Eita! Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui, jogar na mesa. Como que vocês se organizam? Porque na virada do ano a gente tem o hábito de normalmente colocar metas, objetivos, traçar ali coisas que a gente quer conquistar, porque a gente vem naquela sede da mudança, da virada do ano, com uma expectativa super alta daquilo que Deus pode fazer. Principalmente a gente que passa a virada Sim. na igreja, né? Você normalmente agradece pelo que você passou, mas as lutas e aquilo que você também não conseguiu finalizar, você já fala, mano, quer saber? Partir pra outra. 2023, pá, Vai ser diferente. O que ficou e vai ser diferente, eu vou me posicionar diferente, tá. Uma das metas e objetivos, que assim a gente pode chamar, que eu acredito que 90% dos servos de Deus se dispõe a, é a leitura da Bíblia, Sim. né? Porque a gente sabe que nunca é suficiente. Fala Deus. Fala aquela promessona de todo cristão, né? Aqui, Clássica. jogando na mesa, sem religiosidade e sem nenhuma tarja sendo colocada e nenhum cancelamento acontecendo sobre nós. Rolou aquilo que você se dispôs? Como é que tá isso? Então, pelo que eu me dispus, tá acontecendo, tá rolando. Startou, pelo menos, né? Eu tô buscando um engajamento melhor lá no Ministério do Teens, na minha igreja, eu tô conseguindo levar isso bem. E na maioria das vezes, quando eu vou ler a Bíblia, não tá sendo tanto pra estudar e parar pra escrever mesmo, mas tá sendo mais como pra refletir um reflexo da minha vida pra uma ministração. Então, quando eu paro pra ler a Bíblia, seria mais pra abençoar a vida de outra pessoa e a minha também, só que não só a minha. E aí eu tô conseguindo me organizar mais ou menos dessa forma, né? Eu tenho uma frase que resume isso que você tá falando. Você busca o alimento para poder alimentar. Sim. Uhum. Você se enche para poder extravasar. Então isso é muito da hora, é um caminho muito legal. Mas você se sente satisfeito com o que você se dispôs e o que você tá realizando? Não me sinto satisfeito ainda, porque a minha meta eu quero chegar longe ainda. Um dia eu quero estar que nem o apóstolo, né? Sabendo de cor e salteado a palavra de Deus, porque esse eu acho que é o desejo de todo jovem do Teens agora, né? Que tá assistindo a gente. Você buscar verdadeiramente dentro de si ter a palavra de Deus, não só como ela escrita, mas sim como algo vivido dentro de nós. A gente precisa ter testemunhos, ter a palavra de Deus escrita e tatuada dentro da nossa veia. Então eu tento me organizar para sempre estar melhorando. Então todo ano eu deixo para trás tudo aquilo que me parou, tudo aquilo que foi briga, contenda,
e busco sempre ter um ano melhor, né? Sempre ajudar mais pessoas, continuar fazendo a célula que eu faço na escola, comecei ano passado, e eu busco fazer com que essas pessoas tenham a mesma sede que eu, a mesma vontade que eu. Então, geralmente, em 2023, as minhas metas são continuar a célula, fazer com que as pessoas da minha escola se engajem dentro da igreja, com que elas queiram voltar para o caminho do Senhor e engajar mais o time de Santo André. Porque lá eu sei que tem grandes potenciais, grandes pessoas para crescer, e eu sei que eu, junto com eles, a gente pode crescer muito mais dentro da palavra de Deus, dentro do ambiente. Show. E você, Bá, conta pra gente um pouquinho, como é que foi esse começo de ano pra você? Então, eu acho que existem 2 momentos no meu começo de ano. O momento em que eu quero muita, muita coisa, e ali dezembro, janeiro, aquele momento, cara, muita, muita coisa. E o fevereiro, porque o fevereiro chega pra todo mundo, que é a realidade. Porque assim, tá, eu quero ser igual apóstolo na palavra, mas pra chegar lá tem um grande caminho, um grande processo, pequenos passos. Então chegou fevereiro pra mim, né? E eu falei, caraca, tipo, queria tanto, mas assim, o que é real? O que dá pra fazer e o que não dá pra fazer. Então, de uma lista de 10 coisas, vai virando, cara, 6 que dá, entendeu? Então, hoje eu entendo que eu tenho, por exemplo, a leitura bíblica como parte de rotina. Não tem como tirar, não tem como mudar. E é um passo para o que eu quero me tornar. Então, assim, é óbvio que daqui 5 anos eu me vejo como alguém dominador da palavra e tudo mais. Mas eu começo agora com, cara, 1 hora do meu dia, entendeu? Isso é o que eu posso fazer hoje e o que eu posso me comprometer hoje. Porque senão eu ia ter um monte de ideia, um monte de coisa. Não ia conseguir investir meu tempo, ia me frustrar. Ia parar como sempre. Então, eu acho que é isso que eu tô fazendo. Eu tô, assim, no fevereiro, agora naquela realidade, meu irmão. Realidade. O choque da realidade. Né? É um ano inteiro de possibilidades, mas, assim, se você pirar muito, depois você não consegue voltar pra terra, se frustra e não faz nada. É o factível, né? Um dos princípios da meta é ser factível. Não adianta a gente sair do 0 pro 100. A meta boa é que você consegue cumprir. Exatamente. Se não, já era, velho. Esquece. E não só no âmbito, né, de desenvolvimento espiritual, ministerial, enfim, tem os nossos projetos Na pessoais, vida. né? E como o Damas falou, muitas coisas acontecendo, muitas ideias aparecendo. Como organizar isso, né? Como tornar isso factível para que você não se frustre, né? Para que você não gere uma frustração. A Bárbara deu um ótimo exemplo, um caminho, cara, que eu acho que faz parte ali, né, pastora, do planejar. Né? Ver o que é factível, o que não é factível, quando começar, né? Que aí tem o lado da procrastinação. Enfim, eu acho que a linha que a gente deve começar a traçar aqui é essa. Eu acredito que caminho e fórmula mágica não existe. Uhum. Né? Eu sou uma pessoa que eu me considero extremamente organizada em áreas da minha vida, mas eu também não sou um exemplo de organização em outras, né, pastor? Eu vou me abster. Prefiro não comentar. Mas, por que a gente lida com essa verdade e fala desse jeito? Porque a gente não precisa ter um fardo de perfeccionismo e ser bom em tudo o tempo inteiro na nossa vida. Por que a gente entra no âmbito da bagunça? Primeiro, porque a gente não prioriza. A gente quer tudo ao mesmo tempo e quer tudo em pouco tempo. Então, você quer ser bem-sucedido no teu colégio, nos teus estudos, no teu trabalho. Você quer ser o cara no teu ministério. Você quer ser o maior conhecedor da palavra. Você quer falar 5 idiomas. Você quer... Tá shapeado. Tá shapeado. Com meia dúzia de treinos. Você quer achar que você tomou whey protein um dia, no dia seguinte você já tá na frente do espelho fazendo posição e tal. E não é Fortão. assim. Porque se a gente for parar para pegar os exemplos bíblicos que nós temos, nenhum profeta nasceu e estava pronto. Todos eles passaram pelo preparo, pelo planejar, precisaram de disciplina, precisaram perseverar. E hoje, na nossa geração, ó, que ótimo, as gerações em que a gente lida, em que a gente conversa e está no ambiente, a gente é muito imediatista. A Esse gente é o não ponto. sabe conviver com prazos, a gente não sabe esperar a vontade de Deus. Eclesiastes 3 na nossa vida é um versículo lindo que a gente proclama, mas vivê-lo Complicado. é quase uma crise de ansiedade. Uhum. Detalhe, sem abrir mão de nada. Sem abrir mão de nada. Então a gente Sem renúncia. começa a entrar numas neuras, nos parafusos, e vem algo que Satanás é especialista em fazer, te frustrar.
E te acusar. Você não consegue, você não conseguiu. Tá vendo como você é um fracassado? Tá vendo como não dá certo? Gente, Tá vendo mais uma vez, você se dispôs e não conseguiu. Tonto. Larga esse Deus aí. não tenta mais. Você se relaciona com ele, você tá lendo a palavra todo dia, mas ele não dá o que você quer. Aí, a pergunta 2 entra. Quanto de prioridade Deus realmente tem na sua vida? Pra você se dispor a dedicar 1 hora do seu dia, que é o tempo factível pra você nesse momento que você tá. Ou pra você se dispor de 30 minutos. Quantas vezes você entra no teu secreto e você realmente conversa com teu pai? A ponto dele te encontrar, eu vou usar um termo aqui, desnudo diante dele. Sem nenhuma jargão, sem nenhuma fala contida, sem nenhum receio. Quanto amado por ele você se sente a ponto de apresentar sua bagunça pra ele e falar, pai, organiza. Eu vivi uma experiência muito louca nesse janeiro, né? Eu oro pela minha vida profissional há muito tempo, eu tenho sonhos e anseios, e Deus, né, o pastor tá aqui de testemunha, Deus me surpreendeu nesse momento da minha vida profissional e não era o meu foco. E essa é a loucura de servir a Cristo, porque as prioridades nossas nem sempre condizem com as dele. E o que eu tô querendo dizer com isso? Pra vocês terem uma ideia, eu de uma agenda vazia e com um paciente particular, hoje eu tenho 5 e tenho 3 propostas de emprego em andamento. Glória a Deus. Pastor, e o que você fez? Com todo respeito, não tô desmistificando. Nada. Não é nada. Eu foquei naquilo que era essencial e que Deus me mostrou que era prioridade para o meu momento. E aí Mateus 6,33 se fez uma verdade na minha vida. Quando eu priorizei a Ele, todas as outras coisas estão me sendo acrescentadas. Realmente, eu até também tenho um testemunho para contar, né, que eu tava ultimamente priorizando agora em janeiro muito o Teens, muito o Ministério do Teens, em engajar os Teens, em fazer eventos nossos para fazer com que eles tenham verdadeiramente comunhão. E Deus acabou me abrindo meio que um emprego temporário para lavar carros lá no meu condomínio onde eu moro, e deu muito certo. Eu consegui ganhar praticamente quase que um salário mínimo já em poucas semanas. Então é sobre isso que a gente quer falar, né? Sobre você priorizar as obras do Senhor e as demais coisas serão acrescentadas. Então eu acho que falta muito disso nos jovens de hoje. Falta muito disso na nossa geração, na nossa galera. Porque priorizar a palavra de Deus e tudo aquilo que vem junto com a palavra de Deus é essencial para uma vida ministerial boa com Deus, para uma vida andar em linhas tortas, mas com Deus. Porque a realidade é que a prioridade, querendo ou não, a gente acaba andando para um lado, para um outro, mas acaba estando no caminho de Deus. Então eu acho que falta muito disso no jovem. Que é saber se planejar, saber se organizar de verdade. Escolher as prioridades, Então, né? mas isso inclui renúncia. A gente não tá pronto pra renunciar, né? Porque quando você prioriza algo, você vai renunciar a outra coisa. Exatamente. Então, se minha prioridade é a minha saúde, eu vou renunciar, tipo, fast food, entendeu? Se minha prioridade é meu emprego, eu vou renunciar o meu tempo ocioso. E a gente quer muito escolher, mas a gente não quer renunciar. E aí, nisso, a gente acaba sem nada, porque aí você não tem o saudável, você não tem o outro e você tá sempre confuso. Então, você precisa aprender que pra você priorizar, você vai ter que renunciar, vai ter que abrir mão. E tudo bem, porque aquela é a tua prioridade, então não faz mal você renunciar se você tá convicto do que é a tua prioridade. Exatamente. A gente precisa aprender que a renúncia, ela não é ruim. Não. Ela é um tempo. Você renuncia por um necessário. tempo para você colher um fruto. E isso, quando você começa a mudar sua mentalidade dessa forma, você começa a aceitar mais fácil o lidar com a renúncia, né? Eu acredito que isso seja fundamental. Mas e aí, pastora? Eu consegui entender as minhas prioridades, né? Eu sei onde eu quero chegar. E como chegar? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para atender as expectativas dessa prioridade? Porque não é só definir as prioridades. Eu tenho um objetivo, eu defino para eu poder chegar num resultado. E assim, aleatório, legal, minha prioridade é essa. É um exemplo que a gente falou que é Bíblia. Então eu vou sentar e vou ler a Bíblia da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir? Não, você precisa ter uma rotina. Então, assim, existem coisas essenciais e alguns casos e algumas pessoas, o que a gente precisa desmistificar aqui é que você vai escrever na tua rotina até o acordar, o escovar os dentes, o tomar banho, o detalhe. Que é o planejar, Que é o né? planejar, né? Você planejou, criou a rotina. Dentro desse espaço, eu levo 2 horas dentro do banheiro.
Pra tomar banho, escovar dente, fazer minhas Caraca. coisas e tal. Cara, Um exemplo aqui, Uou. né? Opa! Banho Dá de bom, 40 minutos e tal. Cara, reduz isso pra 1 hora. Tô dando um exemplo aqui. Reduz pra Sim. 1 hora e nessa 1 hora você já encaixou um tempo de oração. Ou então, otimiza. Tô no banho, vou demorar. Começa a falar Da com hora. Deus. Troca ideia com Deus. Eu adoro orar no chuveiro, adoro orar no trânsito. Às vezes eu pego o maior trânsito pra ir atender, eu falo, quer saber, agora é a hora. Boto o louvorzão no carro e já começo a trocar minha ideia ali com Deus, já começo a fazer as coisas andarem, aí até o trânsito flui. Por incrível que pareça, até o trânsito flui. Sim. Mas, mais uma vez, eu enfatizo, não existe fórmula mágica. Cada um de nós sabe as suas prioridades e tem uma rotina estabelecida. E essa rotina vai te conduzir para que você consiga permanecer. Porém, cuidado com as distrações. O que é distração? TikTok, videogame, Zerar a série. WhatsApp, né? YouTube, série no Netflix. Não tem... Ai, pelo amor de Deus, aqui ninguém é religioso. Não tô falando pra você não assistir sua série. Não, mas isso vai roubar seu tempo e, assim, não vai te ajudar, assim, talvez não seja o momento. Porque eu tenho lá o meu tempo de, putz, YouTube, entendeu? Eu vou ficar ali 40 minutos vendo vídeo de maquiagem que eu nunca vou conseguir fazer, mas me deixa, pô. É meu tempo de YouTube, entendeu? Mas essa coisa de planejamento, eu tenho um plano bíblico. Então, assim, se eu preciso entender isso, cara, esse aqui é meu plano bíblico. Todos os dias eu vou me comprometer. Porque se você faz um planejamento e não se compromete com ele, também, Não Não adianta nada. É a Não adianta disciplina, né? cara, já E aí entra na disciplina. disciplina, exatamente. Mas Você é muito da hora a gente trocar, porque cada um de nós tem uma vertente de como se organiza, né? Eu, por exemplo, eu me organizo com os meus atendimentos, com tudo mais, falando mais de vida profissional, e tenho que dentro disso encaixar ministério, encaixar as demandas diárias que eu tenho, Aconselhamento. cuidar da nossa casa, cuidar do pastor, da comida, Saúde. porque, né, homem com fome ninguém merece. Então a gente precisa ter essas habilidades. Talvez na realidade de vocês isso ainda não exista, mas existe teu rango, velho. Sim. Não, responsa, você não tem. Existe teu rango. Você fica com fome? Não. Não Então a gente precisa saber que a gente vai ter que lidar. E essas distrações, elas te roubam. Uhum. Às vezes até o excesso de louvor te rouba. Tem cara, por exemplo, tem menina que começa uma série e não sossega enquanto não maratona inteira. Velho, você perdeu ali pelo menos umas 4, 5 noites. Eu sou meio obstinada, tá, irmãos? Eu sou. E Às aí, vezes eu não tenho paz, sabia? Enquanto eu não termino o negócio, eu, ai, Senhor, eu vou lá, play. aí você não Ô, dorme. Senhor, não dorme. Aí você acorda bagaçada no Bagaçada. dia seguinte, manda energético pra baixo na tentativa de sobreviver, aí você não raciocina direito, você não faz seu trampo faz direito, nada bem. você não estuda, você não faz os bagulho direito, por quê? Você tá sobrecarregado de uma noite mal dormida. É que a gente é muito mimado e a gente quer fazer o que a gente quer fazer. E a disciplina conflita muito com isso. Não é só o que você quer fazer, é o que você tem que fazer. O pastor treina lá. E eu fico, meu Deus, eu não sei se ele quer todos os dias. Não, a maioria deles não. Mas não é o que você quer, é o que você precisa fazer. Exato, É o tô que no ele momento tem que eu que preciso fazer, fazer pra manter a saúde. Tem que fazer, a gente tem que ser chato, a gente tem que se cobrar, a gente tem que ser posicionado nesse sentido. Não adianta nada eu definir as prioridades, planejar, né, buscar e não ter disciplina em cumprir isso. Vontade não vai ter, mas persevera, irmão. Vai lá, seja chato com você mesmo. Nunca foi sobre fazer o que eu gosto, é fazer sobre o que é preciso. Né? Em nenhum momento na Bíblia você vai encontrar isso, cara. Muitos caras na Bíblia tiveram que fazer coisas que, cara, não necessariamente agradava ali a alma deles, né? Mas fizeram o que tinha que ser feito. Né? Jesus quis ser crucificado lá, né? Não. Tanto que ele disse, né? Se possível for. Mas não era possível. É, porque o nosso desejo é muito da nossa alma, assim, né? Essa coisa do escute o teu coração. Teu coração não vai querer que você vá correr. Jamais. Quanto que gosta? 10 km? Ele Misericórdia, meu coração não tá querendo, mas eu Meu preciso, joelho não aguenta gente. isso. Meu coração. Mas entende? Ele sabe que ele precisa e a pastora fala que ele é super disciplinado. E nem sempre eu consegui. Mas aí eu fui insistindo. Perseverou. É isso. Então essa bagunça toda que assola os nossos jovens, adolescentes, não é isso? A gente planeja, tem boa intenção, a gente idealiza, a gente tem boa intenção em tudo. Mas a gente se depara com meio dessa confusão às vezes, porque tá mal organizado. Então esse é o ponto, né, pastora? Sim, Se livra dessa bagunça. Fala pra gente. Até porque Sintetiza isso. você precisa prestar atenção em algo fundamental pra tua vida. Deus não habita na bagunça.
Então, onde há bagunça, dificilmente você vai enxergar Deus. Então a gente precisa trazer o ambiente que a gente quer para que a gente ouça e veja a voz de Deus naquilo que a gente faz. Então, sinteticamente, primeiro de tudo, saiba o que você quer. Defina seus objetivos, aonde você quer chegar, em quanto tempo e o que é possível para você. Crie uma rotina, em segundo lugar. Estabeleça como você vai chegar naquele lugar, como você vai executar aquilo. E se preciso for, faça uma coisa de cada vez. Não queira arrumar tudo de uma vez. E por fim, cuidado com as distrações. Cuidado com aquilo que te tira do foco, que te tira do planejamento, que faz você retroceder no teu posicionamento. Cuidado com as amizades. Cuidado com o crush. Cuidado com o chavequinho furado que te rouba e te tira de um posicionamento espiritual. Mas isso são cenas para o próximo capítulo. Se você curtiu o nosso YouTube, o nosso bate-papo aqui nessa mesa neste dia, eu espero que tenha agregado para sua vida, assim como agregou para nós. Deixa seu comentário aí, não esquece de dar o like, de divulgar o nosso canal. E toda sexta-feira a gente tem um conteúdo novo para você. Só vem que o A2 e o Tim, ó, estão te esperando. Uhul! É nóis! Se inscreve no canal, deixa seu Gostinha. gostinha.